Ok, vamos dar continuidade ao nosso ciclo de aulas de literatura. Hoje, continuamos na literatura da Idade Média. O tema é o humanismo, é um assunto do primeiro ano. É um assunto curto, mas importante para a gente entender, principalmente para a gente entender o próximo período, que é o Renascimento, o Classicismo. Bom, o humanismo, vocês estão vendo aí atrás. Na verdade, esses slides todos vão ter várias obras do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci foi pintor, matemático, escultor, etc, mil coisas. E as pinturas dele são famosas porque revelam um pouco da essência do que foi esse período do humanismo. A recorrência das figuras humanas na pintura, nos quadros, nos desenhos, e figuras humanas não necessariamente nobres, não necessariamente ricas, tá? E fora os detalhes também, a atenção ao corpo humano, tudo isso a gente vai ver depois, é uma característica do humanismo. Bom, o humanismo é um período de transição já da Idade Média para o Renascimento. Já o humanismo se dá ali naquela época da baixa, do final da Idade Média. O período tem como início oficial o ano de 1434, nós vimos na aula anterior, e nesse ano um cara chamado Fernão Lopes foi eleito cronista-mor da Torre do Tombo. E em 1527, considerado o final do período, com o retorno do poeta português Sá de Miranda, da Itália. Aí atrás vocês veem o quadro O Cambista e Sua Esposa, revela o crescimento do comércio, da vida humana, da vida urbana, o enriquecimento da burguesia. Tudo isso faz parte do contexto histórico do humanismo. Bom, quanto a esse primeiro ponto, surgimento e ascensão da burguesia, depois que Marco Polo, que era italiano, conquistou aquela região ali, que ficou conhecida como região das Índias, o Oriente, a Itália começou a abrir comércio com aquela região e enriqueceu muito com isso. Especialmente o norte da Itália é quem tinha o domínio ali do comércio marítimo, especialmente em cidades de Veneza e Gênova. Eram cidades que tinham monopólio ali daquele lugar, a rota marítima para as Índias. Continuando. Bom, a rota marítima para as Índias. Nisso, a riqueza já não se concentrava mais na terra. A riqueza passou a ser o capital que era decorrente desse comércio com o Oriente. Então, foi um período de revalorização da moeda. Bom, alguns homens livres nesse período se juntaram em lugares onde o comércio era muito praticado, tá? E se juntaram não mais no feudo, mas no lugar que pode ser considerado como uma espécie de cidade na época, era um núcleo urbano. E esse núcleo urbano, como vocês estão vendo aí, na França, esse lugar fica na França, é Carcassonne, se eu não me engano, esse lugar era rodeado por muralhas, que era uma forma de defesa, e essas muralhas tinham o nome de burgos, tá? Depois de burgos passou a significar a própria cidade em si. E quem morava nos burgos era chamado de burguês. Os burgueses eram homens livres, não eram nobres, não tinham ascendência nobre, não eram fidalgos, e com o tempo, com esse acúmulo de capital, com a ascensão da burguesia, eles obviamente passaram a ter poder político, já que tinham dinheiro, que era o que passou a ser valorizado na época. E hoje burguesia tem esse sentido de quem tem determinada classe, determinado poder na sociedade. E aquele quadro que nós vimos, O Cambista e Sua Esposa, revela um pouco dessa ascensão burguesa. Outro ponto é a conquista de Ceuta pelos portugueses. Bom, os portugueses foram o primeiro povo a se evadir da sua terra e tentar concorrer ali com a Itália, com Gênova e Veneza, pelo monopólio marítimo.
Então, eles saíram em 1415 e conquistaram a cidade de Ceuta, na África. Bom, teve muitos problemas com essa cidade, como a gente vai ver depois, na próxima aula, mas o fato é que a conquista dessa cidade fez com que crescesse um grande número de relatos de viagem, de diários de viagem, a prosa, de maneira geral. Desde a dinastia de Avis, que foi um outro período da história de Portugal, que foi em 1385, abriu uma nova monarquia em Portugal. Desde essa dinastia que a poesia já estava em crise. Imagine, surge uma nova dinastia, um novo rei, que não tinha descendência com o rei anterior, com a dinastia anterior. É uma dinastia nova que, consequentemente, abre uma prosa nova, abre relatos novos de como vai ser esse reino, como é a vida do rei, o que acontece na cidade. Tudo isso deveria ser relatado de maneira de prosa, não em poesia. E a conquista de Ceuta foi a maior ascensão da prosa no caso de Portugal. A poesia ficou desvalorizada. E isso até por volta de 1450. Depois a gente vai ver o que isso tem a ver com o humanismo. Reparem agora nesta imagem. Essa imagem mostra pessoas comercializando. Reparem os detalhes. E apesar de o espaço ser um espaço tipicamente medieval, pelas construções, né, dá para perceber, isso é uma cidade, tá? É a vida urbana. Outro ponto de contexto histórico é o surgimento da imprensa com Gutenberg. O primeiro livro impresso foi, claro, a Bíblia. Só que essa maior quantidade de livros que foram difundidos, divulgados, impressos, isso fez com que a cultura se desprendesse um pouco da religião. Como nós vimos na aula anterior, era a igreja que detinha o monopólio dos livros que eram manuscritos. Agora imagine a quantidade de livros, já que eles eram manuscritos. Dava muito trabalho fazer tudo aquilo. E nem todo mundo tinha acesso, porque nem todo mundo sabia ler. Então o surgimento da imprensa, dos livros impressos, acabou fazendo com que a cultura se tornasse uma cultura leiga, também chamada de cultura laica, certo? A imprensa proporcionou que as pessoas conhecessem os textos greco-latinos, que não eram muito divulgados pela igreja, porque, obviamente, Grécia e Roma eram de religiões chamadas pagãs, né? Acreditavam em vários deuses e tal, não eram cristãos. Então, a divulgação desses textos greco-latinos fez com que a cultura se desprendesse um pouco da questão da religião. E foi nesse período que surgiram as primeiras universidades. A princípio, as universidades eram baseadas no estudo do trivium. O trivium são 3 matérias, né? A aritmética, a música, que sempre foi uma matéria ligada à matemática, e a astronomia. Astronomia é uma mistura de astronomia, o estudo dos astros, com astrologia, o estudo dos signos. Então havia tanto o aspecto matemático, espacial, quanto o aspecto esotérico da coisa. Tá? A astronomia era essa mistura. Todas as ciências eram exatas. Só que depois, nesse período do humanismo, surgiram os estudos de humanidades, que hoje a gente conhece como ciências humanas. As humanidades já se tornaram o quadrivium. O quadrivium era o estudo da poética, da retórica, da ética e da política, certo? Eram as ciências humanas. E os professores dessas disciplinas tinham o nome, eram conhecidos como os humanistas. Daí surge o nome do período. Tá? Então, o humanismo, basicamente, é o foco no aspecto humano, ok? E não somente no aspecto religioso. O indivíduo ganha uma importância maior nesse contexto. Bom, mas com o surgimento da imprensa, a cultura oral, aquela do trovadorismo, das cantigas, dos jograis ambulantes, acaba perdendo espaço para a cultura escrita, obviamente. Então, mais um ponto de contexto histórico, que é o antropocentrismo. O antropocentrismo ele surge juntamente com o crescimento da vida urbana e do comércio. Daí percebe-se que o ser humano é a medida de todas as coisas. O antropocentrismo é colocar
o ser humano no centro das coisas. Correto? É isto. Bom, aí nós temos algumas influências também, claro que italianas, já que Itália foi quem, no caso de Veneza e Gênova, que tinham o monopólio marítimo primeiro e começou a difundir essa ideia de que o capital é a nova riqueza. As influências partem de lá. Primeiro com o Dante Alighieri, que escreveu uma obra chamada A Divina Comédia. Vocês estão vendo aí uma ilustração para o livro. O Dante, que é o personagem do livro, não só o autor, o Dante fica muito triste porque o amor dele, a Beatriz, morreu. E o que ele resolve fazer? Ele resolve ir atrás dela. Primeiro ele passa pelo inferno, que tem 9 círculos. Cada círculo é mais profundo que o outro e é um sofrimento maior do que o outro. Tem todo tipo de coisas que ele encontra lá no inferno. Depois ele passa pelo purgatório e finalmente chega ao paraíso, que é a imagem que vocês estão vendo. E tem vários anjos, tem 9 círculos também, cada círculo melhor que o outro. E no último círculo reside Deus. Em um desses círculos está Beatriz, a quem ele leva de volta para casa. E esse parceiro aí, essa figura negra pequenininha, é o Virgílio. Virgílio foi um grande poeta latino. Agora repare, Dante foi ao inferno. No primeiro círculo do inferno, limbo, estavam as pessoas que não puderam ser salvas porque nasceram antes de Cristo, ou seja, não tinham culpa. E o Virgílio estava lá porque era romano. E o Virgílio foi quem acompanhou o Dante por toda a viagem, toda a trajetória. Reparem que o guia do homem humanista é um homem latino, de mentalidade, de cultura greco-latina. Isso é muito importante. Há um outro poeta também, que é o Francesco Petrarca. O Francesco Petrarca começou a usar uma forma de poema que depois se tornou bastante importante. A gente vai falar mais dele no classicismo. E essa forma é chamada de medida nova, que são os sonetos escritos em versos decassílabos. O soneto é uma forma de poesia que une razão e emoção, mas nós vamos falar mais dele no próximo período, porque o Petrarca não vai interessar para a gente, já que ele é italiano, correto? Como manifestações literárias, o humanismo se divide em poesia palaciana e em prosa. Quanto à prosa, nós tivemos teatro e crônica. Agora reparem nesse nome, poesia palaciana. É aquela poesia que se dá no ambiente dos palácios, no ambiente da corte, assim como no trovadorismo. E o público, novamente, assim como no trovadorismo, eram justamente os nobres. Só que a poesia palaciana tem pequenas mudanças em relação à poesia trovadoresca. E já são um pulo para o próximo tipo de poesia, que é a poesia clássica, a poesia do classicismo, do Renascimento. Tá? Tem essas pequenas diferenças. Um outro detalhe é que enquanto a poesia, as cantigas trovadorescas tinham como função estabelecer uma nova ordem social para os cavaleiros e um tipo de comportamento respeitável na época, a poesia palaciana não tinha essa função educativa, essa função social. A poesia palaciana servia basicamente para entretenimento. Era uma poesia de diversão dos nobres. Daí surge aquela figura do bobo da corte, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E, novamente, a poesia é considerada um gênero maior do que a prosa. Tá? Já é diferente do que a gente viu lá no contexto histórico, como eu falei para vocês, com a conquista de Ceuta, a dinastia de Avis, a prosa passou a ser valorizada. Mas a partir do reinado, no século XV, do Dom Afonso V, o africano, um rei português, ele tinha esse apelido de o africano porque ele passou mais tempo na África do que em Portugal, mas ele reinava. No período do reinado dele, no século XV, a poesia já passou a ser mais valorizada. Daí ela foi afastada da música, ok? Bom, é isto. Vamos ver agora a outra parte.